Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. E lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos perceber que a palavra de Deus, ela nos alimenta. Ela nos torna forte para enfrentar os desafios desse mundo. Foi Jesus quem disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, seguir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, renunciar ao nosso eu para seguir a Cristo não é fácil. É necessário que eu e você tomemos decisões cada dia com coragem para seguir a Cristo, mas isso é um desafio. E nós vamos perceber isso ao estudarmos hoje sobre esse assunto, mas que essa é a única, eu digo para você que é a única alternativa segura, é tomar a decisão de seguir a Jesus. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante para entendermos essas verdades profundas da palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença e somos carentes do Senhor e queremos aprender da Tua palavra para termos coragem, força, para renunciar tudo e seguir ao Senhor. Não é fácil, mas com o Teu poder, com a Tua graça, nós alcançaremos a vitória para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração que fazemos agora em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6, para a gente poder meditar na palavra de Deus. Capítulo 6, Jesus fez logo a primeira multiplicação dos pães. E aí o povo queria até colocá-lo como rei, mas Jesus não veio para ser rei humano. E aí, então o povo agora, quando viu a multiplicação, aquele que resolvia os seus problemas, nós estamos falando de uma população em que tinha escassez de alimento, passava fome, passava dificuldade. E agora chega alguém que realiza milagre, multiplica os pães, o povo queria colocar ele imediatamente como rei, mas essa não era a proposta de Jesus. Jesus queria que as pessoas pudessem perceber que ele é o pão da vida espiritual. Jesus queria que as pessoas entendessem isso e seguissem a ele por esse propósito, como alguém que vai matar a sua sede espiritual. E Jesus fala isso aqui no capítulo 6, verso 35, ele diz exatamente isso aqui, ó. Olha o que ele diz. Verso 6, 35, declarou-lhe Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus diz que ele é o alimento, ele é aquele que supre as nossas necessidades mais profundas. E aí, diante disso, o que aconteceu quando Jesus multiplicou os pães? Verso 26 e 27, olha só, o ser humano está baseado muitas vezes em seguir a Cristo por interesse. Olha só, aí Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão me procurando não porque eu faço os sinais, porque os sinais que Jesus realizou e que João traz eram sinais para mostrar que ele era Deus, que ele era o Senhor de tudo, o Senhor da vida. Por isso que ele diz que eu sou o pão da vida e eu sou a água da vida. Eu posso alimentar, posso matar a sua sede espiritual. Ou seja, os sinais que Jesus realizava era para que o povo pudesse enxergar que ali estava Deus, ali estava alguém que podia salvá-los. Mas o povo estava procurando agora, não por esse motivo, mas porque havia se alimentado, havia matado a sua fome física. Sabe, muitas vezes isso ainda é hoje. As pessoas estão procurando Jesus, estão querendo seguir Jesus por interesse para esse mundo. Sabe, queridos, não. Você e eu precisamos seguir a Cristo com o interesse da eternidade, porque é isso que importa. Quanto a esse mundo, se nós estivermos com Jesus, vamos continuar e tendo os problemas. Sem Jesus também, as pessoas vivem uma vida sem Jesus, mas sem a perspectiva da eternidade, que é o que mais importa. Aí, Jesus no verso 27 diz, trabalhai, agora é o conselho de Jesus para mim e para você. Olha, trabalhai ou esforçai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ou seja,
Eu e você precisamos nos esforçar, trabalhar, não pela comida desse mundo, não pela perspectiva dessa realidade, mas para a comida da eternidade. Qual é a comida da eternidade? É Jesus, sabe? É Ele que é o pão da vida. Então eu preciso me alimentar de Jesus a cada dia, fazer aquele esforço para estar aos seus pés, para estudar a sua palavra, para orar, para manter essa comunhão com Ele. Isso é alimentar-se do pão da vida e beber a água da vida. É isso que Jesus está dizendo. Mas muitas vezes as pessoas estão trabalhando ou estão seguindo a Jesus por interesse para esse mundo. Não é essa a perspectiva do céu. Aí quando Jesus fez esse discurso firme, profundo para com as pessoas, o que aconteceu? Veja aqui no verso 60. Veja aqui no verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, Jesus fez um discurso duro para chamar a atenção das pessoas que não é para esse mundo, não é o interesse desse mundo, mas é para a eternidade. Você precisa ter essa compreensão. Não busque Jesus para esse mundo, para resolver os seus problemas desse mundo. Ele também o faz, mas não é essa a perspectiva do céu. Jesus morreu na cruz para salvar a mim e a você, isso para a eternidade. E aí quando as pessoas ouviram aquele discurso duro, firme de Jesus, chamando a responsabilidade de cada pessoa, as pessoas dizem: duro esse discurso, quem o pode suportar? Aí no verso 66 diz assim, 66 em diante: à vista disto, Jesus agora, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos, abandonar-me? Vocês também, perguntou aos 12, vocês querem me abandonar? Querem me deixar? Porque os outros discípulos, que não eram dos 12, tinham abandonado. Aí, veja só a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui está o segredo. Essa foi a grande resposta de Pedro, que deve ser a minha e a sua. Será que você já responde isso? Sabe, eu preciso também entender agora qual é a minha postura diante das responsabilidades que Jesus me chama para tomar. Sabe, aqui está Jesus, então, diante daquele discurso duro, chamando a responsabilidade, abandonaram Jesus. E Jesus, vendo isso, agora chama os 12 e diz: vocês também querem me abandonar como esses o fizeram? Aí Pedro então disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Nós cremos e temos certeza que tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o nosso Salvador. Essa foi a resposta de Pedro. Será que essa é a sua convicção? Você segue a Cristo pelo que Ele é, ou você segue a Cristo por interesses para esse mundo? Nós precisamos pensar. Olha, eu e você precisamos entender, fora da proposta de Cristo para a eternidade, o que esse mundo tem para me oferecer? Como Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Qual é a ideia, qual é a filosofia do mundo, qual é a proposta do mundo para a eternidade? Nenhuma. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Então eu e você precisamos tomar essa decisão, saber que só em Cristo há perspectiva real da eternidade. Por quê? Se aquilo que eu faço, se aquilo que você faz não é eterno, aquilo que eu e você fazemos nada mais é do que inútil. Se aquilo que eu faço não é eterno, aquilo que eu faço é eternamente inútil. Então eu e você precisamos ter essa consciência. O que é o ser humano sem Deus? Segundo Fernando Pessoa, o ser humano nada mais é do que um cadáver adiado que procria. Essa é a realidade. Um outro pensador diz que a vida é uma doença terminal sexualmente transmissível. Então essa é a realidade. Só se eu e você não tomarmos a mesma decisão de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Eu sei que tu és o meu Salvador e quero seguir a ti. Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a minha decisão, a sua decisão agora. Você quer decidir então seguir a Cristo, custe o que custar, porque vale a pena, porque essa é a proposta única da eternidade? Então
Então que você tome essa decisão hoje, que Jesus seja tudo para você nesse dia, é o meu desejo, e vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essas verdades. Nós queremos te seguir, porque o Senhor é a única e exclusiva proposta para a eternidade. Obrigado pela tua verdade, obrigado pelo que o Senhor é o nosso Salvador. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.